Eu falei pra ele, eu tentei mostrar que já era o início do fim, mas o Zé me ignorou. Disse Bruna Marquezine sobre o dia que tentou abrir os olhos de Zé Felipe. Gente, prepare-se. Porque o que vocês vão ouvir hoje pode simplesmente mudar completamente a forma como vocês enxergam o término do casamento de Virgínia e Zé Felipe. Então segura esse enredo. E já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa história. Deixe também aquele like para ajudar o canal a levar mais conteúdos. Eu sei que o Brasil inteiro ficou em choque quando a notícia veio à tona. Mas e se eu te disser que a verdade por trás de tudo isso é muito mais profunda e complexa? E o mais surpreendente é que essa declaração bombástica não veio de qualquer um não, mas de uma figura que ninguém esperava, Bruna Marquezine. Sim, você ouviu direito. Bruna Marquezine, a atriz, conhecida por sua carreira sólida, discrição e absoluto respeito dentro do meio artístico, decidiu quebrar o silêncio. E sua declaração, que até agora vinha sendo mantida nos bastidores, promete virar tudo de cabeça para baixo. Mas por que Bruna, que raramente comenta a vida alheia, resolveu se posicionar justo agora? O que ela sabe que ninguém mais teve coragem de contar? E mais importante, como essa informação chegou até ela? A resposta está em um detalhe que pouca gente conhece. Bruna tem uma relação antiga e próxima com a família de Leonardo, pai de Zé Felipe. Uma amizade que vem de anos e que a coloca em uma posição privilegiada para entender o que realmente se passava por trás da fachada do casal nas redes sociais. O que era exibido para milhões como um conto de fadas, talvez escondesse, na verdade, uma realidade bem mais difícil e dolorosa do que se imaginava. Bruna Marquezine nunca foi do tipo que aparece em qualquer polêmica. Ao contrário, sua trajetória é marcada por escolhas discretas, posturas firmes e um profundo respeito à privacidade das pessoas ao seu redor. É justamente por isso que sua decisão de falar agora chama tanto a atenção. E não é só pela coragem, mas pelo contexto que muitos desconhecem. Bruna tem uma ligação antiga com a família de Leonardo. A amizade entre eles surgiu nos bastidores do meio artístico e foi se fortalecendo ao longo dos anos, principalmente por meio de projetos sociais. Bruna era a presença certa em momentos íntimos, tanto no rancho quanto em celebrações importantes. Para muitos, ela sempre foi vista quase como parte da família. Essa proximidade deu a ela um olhar privilegiado sobre a dinâmica entre Zé Felipe e Virgínia. Enquanto o público via um casal apaixonado e carismático, Bruna enxergava outra camada. Não que houvesse falta de amor, mas sim diferenças profundas de visão de mundo. Zé Felipe sempre foi mais reservado, valorizando o campo, a família, uma vida tranquila longe dos holofotes. Já Virgínia, mesmo com sua dedicação à maternidade, mergulhou de cabeça em uma rotina intensa de produção de conteúdo, projetos empresariais e uma exposição constante que, para ela, era natural. Bruna percebeu cedo que essas visões diferentes poderiam se chocar com o tempo. E foi justamente isso que começou a acontecer. Pequenas rachaduras foram surgindo. Comentários sutis, silêncios incômodos e aquela sensação de que algo não estava mais em sintonia. Bruna, que já tinha vivido relacionamentos sob pressão pública, entendeu os sinais antes que muita gente sequer desconfiasse. Mas mesmo assim, preferiu o silêncio, até agora. E aí fica a pergunta que não quer calar. Você acha que quando uma pessoa muito próxima da família resolve se manifestar, é porque já não dava mais para ficar calado? Ou ela deveria ter se mantido em silêncio? O momento pivô de toda essa história, e que Bruna Marquezine faz questão de detalhar, aconteceu longe dos holofotes, em um ambiente que deveria ser de refúgio e intimidade, o rancho da família de Zé Felipe. Foi ali, em uma conversa privada e sincera, que Bruna, com toda a sua experiência no mundo artístico e na vida, decidiu atuar como uma conselheira experiente. Ela viu a tempo as nuances que se desenrolavam e tentou abrir os olhos de Zé Felipe para a realidade que o cercava. Seus alertas não foram sobre fofocas ou intrigas, mas sobre a natureza desgastante da vida artística, a pressão constante da exposição e a necessidade de um diálogo real e honesto dentro de um relacionamento para que ele pudesse sobreviver. Zé Felipe, por sua vez, estava imerso em uma luta interna. Ele se via dividido entre o que desejava para sua vida pessoal, a tranquilidade e a privacidade, e o que a rotina de um artista de sucesso, casado com uma das maiores influenciadoras do Brasil, o forçava a fazer. Havia uma clara relutância em admitir a crise que já se instalava, uma negação de que a distância emocional entre ele e Virgínia estava crescendo a cada dia, apesar das aparências. Bruna percebeu essa hesitação, essa dificuldade em encarar a verdade. Ao final daquela conversa,
Bruna saiu com a certeza de que havia feito a sua parte, de que plantou uma semente de reflexão. No entanto, a decisão de Zé Felipe de tentar continuar, de seguir em frente com a ilusão de que as coisas se resolveriam sozinhas, marcou o início do desmoronamento de tudo que eles haviam construído. Aquela conversa, embora privada, tornou-se o prelúdio para a revelação pública. É por isso que Bruna, com o tempo, sentiu a necessidade de vir a público. Essa interação no rancho não foi apenas um conselho, mas o ponto de inflexão que a levou a entender que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Ela viu de perto o começo do fim da ilusão e, a partir daí, as rachaduras se tornaram abismos. A grande questão que pairava no ar era: por que Bruna Marquezine escolheu justamente agora para se manifestar publicamente? A resposta, segundo a própria atriz, é uma complexa mistura de sentimentos profundos, lealdade, frustração e a necessidade de proteger quem ela ama. Bruna não agiu por impulso ou em busca de holofotes. Sua decisão foi ponderada e motivada por um senso de justiça e clareza. Ela observou de perto o desenrolar dos acontecimentos pós-término e percebeu que as notícias começavam a distorcer a realidade. Rumores sem base estavam circulando, criando uma narrativa que em nada se parecia com o que ela sabia ser a verdade. Para Bruna, era fundamental combater essa desinformação. O objetivo de sua revelação não era expor a vida íntima de Virgínia e Zé Felipe de forma sensacionalista, mas sim humanizar a história. Ela queria mostrar que, por trás do casamento aparentemente perfeito e do divórcio midiático, existia uma história real, com conflitos genuínos, escolhas difíceis, sim, muito amor que, infelizmente, não foi suficiente para sustentar a relação diante das divergências e pressões. Bruna sentiu a necessidade de dar voz aos fatos para que as pessoas compreendessem a complexidade do que aconteceu. A mensagem que Bruna Marquezine quer transmitir ao público é clara: relacionamentos, sejam eles de celebridades ou não, precisam de cuidado, compreensão, principalmente, coragem para enfrentar a verdade. Ela acredita que a sinceridade, mesmo que dolorosa, é o único caminho para a cura e para o crescimento. Ao quebrar o silêncio, Bruna se posiciona não como uma fofoqueira, mas como alguém que valoriza a integridade e a verdade acima de tudo, inclusive da discrição que tanto preza. Sua ação, embora tenha gerado um rebuliço, é vista por ela como um ato de lealdade aos amigos e à própria verdade. A revelação de Bruna Marquezine gerou um verdadeiro terremoto emocional na família de Leonardo, abalando as estruturas de discrição que sempre pautaram a vida do clã. A notícia, que rapidamente se espalhou, foi recebida com uma mistura complexa de choque, alívio por finalmente esclarecer rumores e uma profunda dor pela reabertura de feridas que muitos desejavam ver cicatrizadas. Cada membro da família reagiu de uma forma. Leonardo, o patriarca, ficou visivelmente abalado com a exposição de um assunto tão íntimo, que sempre foi tratado com a máxima reserva. Sua preocupação principal era proteger seus filhos e a reputação familiar. Em contrapartida, a mãe de Zé Felipe se destacou como um pilar de união, tentando acalmar os ânimos e manter a coesão em meio ao caos midiático. O impacto se estendeu também a Virgínia. Acostumada à superexposição e ao controle de sua própria narrativa nas redes sociais, ela se viu pela primeira vez na posição de ter sua história contada por outra pessoa. A pressão e os comentários incessantes do público a levaram a se afastar das redes sociais por um período, buscando um respiro e um equilíbrio em meio à tempestade. Sua vida pessoal e sua carreira foram diretamente afetadas pela avalanche de informações e especulações. Enquanto isso, o público se dividiu. O divórcio de Virgínia e Zé Felipe, antes um assunto de fofoca, transformou-se em um debate nacional. Milhões de pessoas passaram a comentar, especular e tomar partido, gerando uma pressão enorme sobre todos os envolvidos. Bruna Marquezine, no entanto, mantém sua convicção de que agiu pela verdade, pois para ela, a verdade é o único jeito de encontrar um caminho para a cura, para a reconstrução. Por mais doloroso que fosse, ela acreditava que expor os fatos era essencial. E, apesar da comoção, pessoas próximas à família começaram a agradecer a Bruna por dar uma voz sincera e respeitosa em meio a tanta distorção. A separação de Virgínia e Zé Felipe, longe de ser um evento súbito, foi um processo doloroso e gradual, que se estendeu por meses. Bruna Marquezine enfatiza que não foi de um dia para o outro, mas o resultado de um desgaste contínuo. As principais causas desse desmoronamento foram a rotina intensa de trabalho de ambos, as agendas lotadas que raramente se alinhavam, e a crescente dificuldade de encontrar tempo de qualidade juntos. A vida de celebridade,
com suas demandas incessantes, cobrou um preço alto na intimidade do casal. Além da falta de tempo, as diferenças pessoais aprofundaram o abismo entre eles. Virginia, com sua ambição e foco na construção de um império digital, buscava cada vez mais autonomia e uma vida que, ironicamente, a fizesse querer mais estabilidade e privacidade longe dos holofotes, uma vez que a exposição se tornou sua profissão. Zé Felipe, por outro lado, parecia cada vez mais envolvido com a carreira musical e a busca por um cotidiano mais tranquilo e familiar. Essas visões de futuro, tão distintas, criaram um atrito constante. Para complicar, interferências externas, como as opiniões de familiares, amigos e, principalmente, a incessante pressão da mídia e dos fãs, atuaram como um veneno na comunicação do casal, dificultando qualquer tentativa de diálogo sincero. Apesar disso, Bruna revela que houve tentativas de salvar o casamento. Eles participaram de conversas sérias, reuniões familiares e até sessões de terapia, mostrando que, sim, existia uma vontade genuína de tentar. No entanto, o peso das diferenças e das pressões externas se mostrou insuperável. A decisão final de se separar foi tomada com muita maturidade e respeito mútuo, priorizando a preservação do carinho e da amizade que existia. É notável que, mesmo após o término, Zé Felipe e Virginia mantêm um contato amigável e continuam cuidando juntos dos filhos e de projetos em comum, um sinal claro de que, apesar da dor, a dignidade e a consideração prevaleceram. O término do relacionamento entre Zé Felipe e Virginia não foi apenas um abalo pessoal. Ele reverberou profundamente nas carreiras de ambos, alterando suas imagens públicas e direcionando novas decisões profissionais. Para Zé Felipe, a separação o impulsionou a focar ainda mais em seus projetos individuais. Possíveis novas músicas e essa mudança de repertório vai criar uma nova e mais profunda conexão com o público, que viu no artista não apenas o cantor, mas o homem que estava atravessando um processo de reconstrução. E assim solidificar sua identidade artística para além da figura de marido de Virginia. Já para Virginia, o cenário vai além de grandes desafios e necessidade de se reorganizar. Acostumada a ter sua vida pessoal como pilar central de seus conteúdos, ela precisa reinventar sua abordagem. O foco passou a ser em projetos de independência, buscando conteúdos mais autênticos e diversificados, mostrando sua força e capacidade de adaptação como empresária e influenciadora. Esse período marca uma transição em sua carreira, onde ela busca afirmar-se como uma figura poderosa e independente, capaz de gerar valor e engajamento por si só. Ambos tiveram que lidar com a pressão intensa de milhões de fãs e haters que acompanhavam cada passo do ex-casal. No entanto, Zé Felipe e Virginia escolheram a maturidade e o foco no trabalho como resposta. Eles entenderam que, mesmo com a dor e a exposição, é possível dar a volta por cima e construir um novo caminho, tanto na vida pessoal quanto profissional. Essa resiliência se tornou uma mensagem implícita em suas trajetórias pós-separação, inspirando muitos de seus seguidores a encarar seus próprios desafios com coragem e determinação. Ao encerrar sua revelação, Bruna Marquezine compartilha o que considera as mais valiosas lições aprendidas com toda a situação. Para ela, a verdade, a comunicação transparente e o respeito são os pilares inegociáveis de qualquer relacionamento saudável. Ela enfatiza que o orgulho e o medo de enfrentar os problemas de frente podem ser os maiores inimigos da felicidade e da longevidade de uma relação. Muitas vezes, a busca por manter uma imagem de perfeição ou a relutância em admitir falhas acabam por corroer o que é de mais precioso. Bruna ressalta que o amor verdadeiro não se resume apenas aos momentos bons, aos sorrisos e às declarações públicas. Ele é construído na coragem de encarar os desafios juntos, de ter conversas difíceis e de apoiar um ao outro mesmo nas adversidades. A atriz, com sua fala sincera, busca desmistificar a ideia de que a vida de celebridade é um conto de fadas sem problemas. Em uma mensagem direta aos fãs, ela adverte: não deixem que as aparências enganem vocês. A vida real é feita de altos e baixos, de perdas e ganhos, de momentos de alegria e de profunda tristeza. A atriz também reforça a importância da família e dos amigos como uma rede de apoio fundamental. Valorizar essas relações e respeitar os processos individuais de cada um, especialmente em momentos de crise, é crucial para a superação. O legado de Bruna Marquezine com essa atitude é claro. Ela agiu não para julgar ou para se autopromover, mas para que a verdade ajudasse os envolvidos, e o público, a encontrar um caminho mais leve e honesto. Sua intervenção foi um ato de carinho e lealdade, na esperança de que a exposição da verdade, por mais dolorosa que fosse no início,
trouxesse clareza e permitisse a cada um seguir em frente com dignidade e aprendizado. Com as revelações de Bruna Marquezine lançando uma nova luz sobre o término, a grande pergunta que permanece é: o que virá daqui para frente para Zé Felipe e Virgínia? Ambos estão agora em um intenso processo de reconstrução individual. Zé Felipe, impulsionado pela experiência, continua a se consolidar no cenário musical, explorando novas sonoridades e temáticas que refletem seu amadurecimento e a nova fase de sua vida. Sua arte se tornou um espelho de suas vivências, o que tem fortalecido sua conexão com os fãs. Virgínia, por sua vez, está focada em explorar novas áreas e expandir seu império digital com um olhar mais autêntico e focado em sua independência. Ela busca diversificar seus projetos e mostrar uma faceta mais madura e resiliente de sua personalidade, provando que é capaz de prosperar mesmo após um evento tão midiático. Apesar das pressões e dos olhos do público sempre atentos, Zé Felipe e Virgínia demonstram uma notável maturidade. Eles mantêm uma relação cordial e respeitosa, um fator fundamental para a paz de espírito de ambos e para o apoio mútuo em suas jornadas, especialmente porque compartilham responsabilidades e um passado em comum. A expectativa do público permanece alta, com milhões de pessoas acompanhando cada movimento de suas vidas e carreiras. As perguntas sobre um possível reencontro, mesmo que apenas para projetos pontuais, ou sobre o futuro de suas famílias, continuam a surgir nas redes sociais. Essa história, cheia de emoções, aprendizados e superações, ainda está longe de acabar. O que virá daqui para frente? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: todos nós vamos querer acompanhar cada capítulo dessa trajetória. A história de Virgínia e Zé Felipe, contada através da perspectiva de Bruna Marquezine, não é apenas um divórcio de celebridades. É um lembrete de que a vida real, com suas complexidades e desafios, muitas vezes se esconde por trás da imagem perfeita que projetamos. E você? Qual sua aposta para o próximo capítulo dessa história? E assim, chegamos ao fim de uma jornada que nos fez olhar para o coração de uma história que parecia tão conhecida, mas que guardava verdades profundas. A coragem de Bruna Marquezine em expor a realidade por trás do glamour de Virgínia e Zé Felipe nos mostra que, no fim das contas, somos todos humanos, com nossas dores, escolhas e a eterna busca pela verdade. Se essa história tocou você, se fez refletir sobre as aparências e a força da verdade, inscreva-se no canal para não perder nenhum novo capítulo que vamos desvendar. Deixe seu curtir para que essa mensagem alcance mais pessoas e compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa reflexão. Juntos, vamos continuar desvendando as complexidades da vida real.